Olha, tem uma guerra silenciosa rolando dentro de todas as empresas, sabia? De um lado do ringue, a gente tem o pijama quentinho do planejamento. E do outro, a armadura de batalha da estratégia. E hoje, a gente vai entender por que, no fim das contas, a maioria das empresas prefere lutar de pijama. Então se prepara, porque a gente vai chutar umas quantas portas do mundo corporativo. E para já começar com os dois pés na porta, essa frase genial da Roquei Dube que, olha, resume tudo. Ela planejava não escrever, mas acabou escrevendo. E essa já é a primeira grande lição. Planejar e fazer são dois universos completamente diferentes. E vou dar um spoiler, só um deles realmente leva à vitória. Guarda bem essa imagem. O planejamento não é uma ferramenta de poder, não é uma armadura, é um pijama. Isso mesmo, um pijama. Quentinho, confortável e basicamente a fantasia oficial da mediocridade nas empresas. Vão entender por que essa peça de roupa, aparentemente inofensiva, é tão perigosa. Mas, afinal, por que esse amor todo pelo pijama? Quer dizer, pelo planejamento? É simples. Segurança. É aquele cobertor quentinho no meio de uma tempestade, sabe? A gente cria um cronograma lindo, um PowerPoint que parece perfeito e fica na esperança de que o mercado vai bater palmas e obedecer. É uma ilusão. Uma doce e perigosíssima ilusão. E o que seduz é justamente isso, o conforto, a previsibilidade, a sensação de controle. É a mesma sensação de progresso que a gente tem quando pega um marca-texto e grifa um livro inteiro. Parece que a gente está fazendo muita coisa, né? Mas no fundo, a gente não aprendeu absolutamente nada. E agora? Agora vem a verdade que dói. Se prepara. Em essência, planejar é administrar o que já está morto. É isso mesmo que você ouviu. Se alguma coisa pode ser 100% prevista e controlada, é porque a oportunidade ali já morreu, já passou. O planejamento é o museu das ideias que um dia, talvez, foram ousadas. Ok, agora vamos sair do quarto e ir para a festa. Se o planejamento é o pijama, a estratégia é o look de gala. É um bicho selvagem, sabe, imprevisível, é um salto no escuro com certeza, mas como diz a autora, é um salto de salto 15, super desconfortável, arriscado pra caramba, mas cheio de poder e de estilo. E aqui tá a diferença mais brutal de todas. O planejamento joga para não perder, sabe? Para empatar, para sobreviver mais um dia. A estratégia, não. A estratégia entra em campo com um único objetivo em mente: vencer. E, sinto informar, não existe vitória sem risco. Essa diferença toda fica muito clara na linguagem. O planejamento fala de coisas concretas, quase burocráticas. Ah, vamos construir uma fábrica. Já a estratégia, ela sussurra perguntas provocadoras, quase subversivas. E se a gente deixasse o mercado tão confuso a ponto dele se render? Sentiram a diferença de poder? É gritante. E aí, em algum momento bem sombrio da história, alguém teve a brilhante ideia de misturar os dois. E assim nasceu o tal do planejamento estratégico. É tipo misturar picanha com goiabada, sabe? Você estraga os dois. E o resultado dessa mistura foi a criação de um verdadeiro monstro corporativo. E a metáfora para esse monstro é simplesmente perfeita: a zumba corporativa. Imagina a cena. Todo mundo se mexe, soa a camisa, segue a coreografia direitinho, mas no final do dia, a empresa continua exatamente no mesmo lugar. É a mais pura indução de atividade, sem nenhum progresso real. Ah, as famosas metas SMART. O acrônimo é lindo, né? A sua super inteligente. Mas, como a nota de rodapé da autora aponta de forma bem ácida, na maioria das vezes isso é só uma moldura bonita, bem polida, para a mediocridade se encaixar e se sentir super confortável ali dentro. E o que falar dos KPIs, os famosos indicadores de desempenho? A promessa é que eles vão medir o sucesso. Mas a realidade? Bom, a realidade é que muitas vezes eles só nos mostram, com uma precisão matemática impecável, o quão bons nós somos em medir coisas que, no fim das contas, não importam nem um pouco para a vitória. Ok, chega de planilha, vamos falar de gente. Porque, no fundo, estratégia não tem a ver com ser o gênio do Excel. Tem a ver com ter peito. É sobre ter a coragem de bancar uma ideia que, por enquanto, só existe na sua cabeça em mais lugar nenhum. E é exatamente aqui que o pijama começa a apertar. A estratégia força a gente a fazer perguntas difíceis. Perguntas que não dá para simplesmente dar um Google. E a primeira delas é: quem a gente é de verdade quando a gente tira o crachá da empresa? E a coisa fica mais profunda.
Qual é o nosso negócio de verdade? A gente vende carros ou a gente vende a sensação de liberdade? A gente vende café ou a gente vende um refúgio de 5 minutos no meio do caos do mundo? E essa dói. Em que a gente é realmente melhor do que todo o resto. E olha, não vale aquela resposta que está no PowerPoint da empresa. A única que vale é a que está na cabeça do cliente. Simples assim. E brutal. E por último, a pergunta de $1 milhão. A pergunta que define quem é líder de verdade. O que precisa ser verdade no mundo lá fora para que a nossa aposta funcione? Isso não é planejamento. Isso é angústia e, ao mesmo tempo, a glória da liderança. E essa é a grande virada de chave. Gestores são pagos para entregar certezas, para matar os riscos. Já os líderes estratégicos são pagos para abraçar a incerteza, para apostar em uma visão que ainda não pode ser provada. Um busca o controle, o outro busca o futuro. Agora, um conceito que parece ir contra a lógica, mas que é extremamente poderoso. Enquanto o planejamento está sempre querendo adicionar mais coisas, mais produtos, mais lojas, mais projetos, a verdadeira estratégia, muitas vezes, é sobre subtração. É sobre a disciplina de saber dizer não. Pensa no exemplo clássico da Southwest Airlines. A genialidade deles não está tanto no que eles fizeram, mas sim em tudo que eles escolheram não fazer. Sem refeição, sem assento marcado, sem primeira classe, sem frescura, cada não desses foi um tijolo na construção da estratégia vencedora deles. Porque foco é poder. E com isso a gente chega à nossa conclusão. E a imagem final, preciso avisar, é pesada, mas ela resume tudo de um jeito que a gente nunca mais esquece. Isso é o que a autora chama de perfume em cadáver corporativo. Um plano super detalhado, cheio de gráficos coloridos, pode fazer uma empresa que está morrendo por dentro parecer ótima, cheirar bem. Só que isso não resolve a causa da morte. Apenas embeleza um fracasso que já está programado para acontecer. E eu quero deixar esta pergunta para todo mundo levar para casa. Pensa nisso com calma. Quantas empresas gigantes, que hoje são só uma lembrança na Wikipédia, tinham planos perfeitos? O problema nunca foi a execução. O problema foi executar perfeitamente a estratégia errada. E é isso, chegamos ao fim desta análise que eu espero tenha bagunçado algumas certezas por aí. Queria mandar um salve gigante para o professor Júlio Facó, que fez a curadoria desse material incrível, e claro, para o OkDub, do blog Dinheiro que Me Veja, pela genialidade. E agora, a bola tá com vocês. A empresa onde vocês trabalham veste pijama ou armadura? Deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve para não perder as próximas e a gente se vê.